A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma quinta-feira para estarmos falando aí acerca desses assuntos tão interessantes à obra missionária e ao corpo de Cristo em geral. Nós abordamos missões porque, claro, é esse assunto inesgotável, extraordinário, que é o tema principal aqui do nosso canal. Para quem está acompanhando a nossa série, eu te convido para mais um mergulho nesse tema emoções tóxicas ou emoções mortais. São aquelas emoções que, se nós não cuidarmos, elas nos dominam e acabam arruinando a missão que nos foi confiada. Você que ainda não segue o canal, quero te convidar para seguir, para curtir, para compartilhar, para comentar, para que você seja sempre notificado quando um novo vídeo for ao ar. Que emoção nós vamos tratar hoje, irmã Kelly? Hoje nós vamos falar sobre o mal do século, sobre a ansiedade. Deus, ele não planejou um mundo ansioso. Não foi ideia de Deus que nós vivêssemos aí perdidos e imersos em meio a tantos conflitos interiores. E o que é que a Bíblia diz sobre ansiedade e como nós podemos vencê-la é o que nós vamos tratar no dia de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E os missionários, na verdade os pastores, os missionários, quem trabalha, com a parte espiritual, está aí em um grupo de risco para desenvolver doenças como ansiedade, depressão, insônia e outras do gênero. O que é que nós podemos fazer então para lidar com isso? Existe um caminho, e esse caminho ele está na Bíblia Sagrada. Primeiro, eu quero dizer que, é normal alguma situação nos deixar ansioso. Claro, nós somos humanos. A ansiedade é uma emoção como as outras. Ela vem como uma emoção. Se nós não cuidarmos, ela domina o nosso coração, domina a nossa mente e passa a dirigir a nossa vida. A Bíblia diz em Filipenses 4:6 o seguinte: não fique ansioso por nada, por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, o remédio bíblico para a ansiedade é a chamada à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos prestar muita atenção ao que a Bíblia diz nessa passagem. Não fique ansioso por coisa alguma, mas em todas as situações. Que situações? As situações adversas, as situações que nos tiram a paz, as situações que perturbam a nossa vida, as situações que não saem de acordo com o que nós planejamos ou esperamos, as situações relacionadas ao futuro incerto. O que é que nós fazemos então quando essas situações elas querem nos dominar? A Bíblia diz oração e súplica, ou seja, nós procuramos o Senhor, nós procuramos o lugar secreto, nós falamos, nós expressamos o que está nos perturbando, o que está nos causando ansiedade, conversando com Deus sobre isso. Logo em seguida, a Bíblia nos orienta às ações de graça, porque o coração ansioso, ele não é um coração grato. A ansiedade e a gratidão não habitam o mesmo espaço. Então você apresenta ao Senhor aquilo que está te trazendo preocupação e ansiedade, e logo em seguida a Bíblia te orienta a súplica, que é o pedido, é a dependência. Você vai dizer ao Senhor que você espera nele, confia nele, que você sabe que ele está atento à situação que você está vivendo. Logo em seguida, você vem com ações de graça. É o agradecimento, a gratidão, o louvor. Você poderia estar morto, mas você está vivo. Você poderia estar preso, mas está livre. Você poderia estar em coma, em uma unidade de tratamento intensivo, mas você está aí, está me ouvindo. Você poderia estar aprisionado por Satanás. Você poderia estar em qualquer outra situação. Mas o céu te escolheu. A Bíblia diz que não foi você que escolheu a ele, pelo contrário, ele escolheu você. João 15:16, e vos nomeou e vos designou para que fosse e desse fruto
e esse fruto permanecesse. Olha que extraordinário. Somos escolhidos. O céu, que nunca erra, nos escolheu. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós dormimos ontem, acordamos hoje, porque Ele tem nos sustentado. Temos o alimento, pode ser um alimento simples, mas é um alimento que o céu está te concedendo nesse dia. Você está me vendo através de algum equipamento eletrônico? Você já parou para pensar o quanto você tem para agradecer? Que bênçãos já te alcançaram no dia de hoje? Pois é, a gratidão é um remédio extraordinário também contra a ansiedade. Quando você está na presença de Deus, apresentando suas dores, fazendo seus pedidos e agradecendo, você está aí caminhando então, seguindo essa receita bíblica para que você esteja no controle e não a ansiedade. A ansiedade não pode nos dominar. Quando ela nos domina, nós perdemos o rumo, nós perdemos a condição de permanecer no centro da vontade de Deus, fazendo a sua obra. Os missionários, eles são uma população de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais comuns, como a ansiedade, o estresse e a depressão. Por que são uma população de risco? Porque normalmente o missionário ele está longe de sua família, longe de seus amigos, ele está enfrentando problemas de ordem financeira, enfrentando problemas assim de rejeição diante do povo. Ele está enfrentando problemas relacionados à instabilidade em relação ao futuro, planos que não podem ser colocados em prática ali, naquele lugar onde ele está. Às vezes é uma faculdade, mas não tem internet, não tem faculdade, não tem recurso. Às vezes ele está doente, não tem como fazer um tratamento adequado, enfim. São muitas as situações que nós enfrentamos em campo. E quando você está no campo e essas situações, elas aparecem, quando você não para se atentar para alguns detalhes específicos, você acaba tornando-se um missionário extremamente preocupado. Aí você não consegue dormir, você passa a ficar triste, você passa a estar insatisfeito, você passa a não desenvolver a obra de Deus com excelência, porque as suas emoções estão em desordem. Aí o que é que nós podemos fazer? Missionário, veja bem, tudo que você está passando, outros missionários no mundo também passam todos os dias. E muitos até em condições bem mais adversas, em condições bem mais difíceis do que você está enfrentando agora. Eu senti tudo isso quando eu estava em campo também. Embora na época eu não conhecesse sobre o assunto, nunca tivesse lido, nunca tivesse ouvido, alguém falar especificamente sobre isso, eu buscava pastorear o meu coração e entender que para tudo há um tempo determinado. Eu pensava isso quando eu estava lá. Eu morava numa casa, no meu último campo transcultural, uma casa ali na fronteira do Brasil com o Peru. A casa era de vara, amarrada com cipó, coberta de palha, não tinha vizinhos. Nessa casa eu não tinha energia, eu não tinha sinal de celular, eu não tinha alcance do rádio. Nessa casa eu estava completamente isolada da família, dos amigos, do pastor. Eu estava ali sozinha, era uma casa no meio de uma floresta gigantesca. E ali a minha mente era constantemente atacada. Vou morrer aqui? Era uma das mentiras que o diabo me dizia. Nunca vou fazer uma faculdade, nunca vou ter uma casa, nunca vou ter estabilidade financeira, nunca vou conseguir ter nada na vida. Eram muitos os ataques e eram muitas as mentiras que eu ouvia constantemente. Quando eu tinha a minha mente atacada ali, pensava o seguinte: eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não estou sozinha. Eu não estou só aqui. Meu Senhor está comigo. Os meus dias estão escritos. Eu não preciso estar ansiosa com o dia de amanhã, porque o meu Senhor que cuida de mim hoje é o mesmo Senhor que cuida de mim amanhã. Eu só precisava vencer o hoje. E pensando assim, quando você pensa que o
Você só precisa vencer o hoje, não precisa vencer o ano, a década. Fica mais fácil de você lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos. Quando você passa tempo na palavra de Deus e vê a ação de Deus na história, você começa a entender e a confiar que o mesmo Deus que cuidou desses heróis e heroínas cuja história você está lendo, é o que cuida de você. Nós temos um Deus atento, responsável, extraordinário, provedor, cuidadoso. Um Deus que não dorme. Confie no Senhor. Ele está aí. Ele é a resposta. Ah, Senhor, e se eu nunca conseguir? Olha, não acredite nas mentiras do inferno. Não acredite nas mentiras ditas pelo seu próprio coração. Teu Deus sabe tua necessidade. Ele sabe quais são os seus sonhos. Nós temos um Deus que ele não está atento somente às nossas necessidades. Ele se preocupa também com os desejos do nosso coração. Nosso Deus faz acontecer. Tem algo que eu digo sempre, ele é especialista em reviravoltas. Nosso Deus é um Deus de segundas chances. É um Deus surpreendente. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos, abrir mão daquilo que é importante para você. Só entenda que tudo tem seu tempo. Não está acontecendo agora, mas não significa que não vai acontecer amanhã. Planeje, sonhe. Os sonhos, eles dão vida à fé. Eles fazem com que a fé ela fique ativada. E nós vivemos assim. Amados, viver pela fé é viver na expectativa de um milagre. É viver na certeza de que o Deus das missões está vivo e que nesse momento Ele está ocupado com a minha causa. Eu não estou sozinho na missão, eu não estou sozinho no meio desse desafio. Agora, há uma semana atrás nós tivemos uma vitória em campo. Nossos missionários lá do Quilombo, o missionário Otávio e Amanda, estavam orando por um carro. Só que o projeto está agora na folha de pagamento, estamos com poucos recursos. E não víamos como. Eles encontraram um carro, era um carro de 15 mil reais, mas nós realmente não tínhamos como fazer esse pagamento. Mas eles estavam com a fé tão ativada. Prepararam o lugar onde o carro ia ficar. Eles estavam sonhando com esse carro, literalmente. Fizeram a pesquisa, encontraram o carro, tomaram posse pela fé. Isso não começou essa semana. Há 3 meses eles estão com essa expectativa, mas nós não tínhamos como devido às necessidades da base, às necessidades dos demais missionários. Mas eles não desistiram. Continuaram orando, crendo, esperando e se preparando. Uma irmã entrou em contato comigo. Irmã Kellen, eu tinha uma licença prêmio para vender, mas eu perdi o prazo. Mas resolvi tentar negociá-la, mesmo assim, deu certo. Eu quero dar uma oferta de 15 mil reais. O valor do carro. O dinheiro foi mandado para os missionários. A compra foi feita. Deus trabalha com a fé. Não deixe que a ansiedade tome o lugar dos sonhos, nem com que ela fique perguntando, mas como? Quando? De que maneira? Não deixe que ela diga para você, é impossível isso acontecer. Nós temos um Deus que ele não está dependendo da geografia, nem da economia. Ele não depende de nada. Ele domina sobre tudo. Um coração cheio de fé e esperança não tem lugar para a ansiedade. Missionário, Deus não vai te desamparar, não. Ele vai cuidar de ti. E quando eu ficar velho, Ele estará lá. E quando o ano acabar, Ele estará lá. E quando eu adoecer, Ele estará lá. E quando eu me sentir só, Ele estará lá. E quando todos me abandonarem, Ele estará lá. O Eterno estará lá. E se você o tem, você tem tudo. Que coisas práticas nós podemos fazer? Nós já vimos aqui a parte espiritual, né? Orar, suplicar, agradecer, ler a palavra, confiar, sonhar, planejar, ter esperança. Ótimo! Mas o que é que nós podemos fazer de maneira prática? Que decisão nós podemos tomar? Fiz uma listinha aqui para você. Praticar atividade física. Eu tinha uma mensagem, não cuidei do cavalo,
não posso mais entregar a mensagem. Fazer atividade física é um ato de serviço ao Evangelho. A mensagem é o Evangelho, o cavalo somos nós. Não podemos ser cavalos sedentários, doentes, obesos, que estão sempre cansados, com as taxas desreguladas, porque come mal, porque não se exercita. A irmã Kelly, no campo é difícil. Caminhe, meu irmão. Caminhe, minha irmã. Depois você já começa a fazer um trotezinho, né? As coisas vão melhorando à medida que você vai transformando esse compromisso com você numa atividade diária. Tenha uma alimentação balanceada. Missionário, diminua o açúcar. Se você ainda não tem condições de retirá-lo da sua alimentação, pelo menos diminua. Se você colocava 3 colherinhas no café, coloque só uma. Se ajude. Diminua a farinha branca, coma menos. Faça esse investimento na sua saúde. Não deixe de tirar seu dia de folga e seu dia de descanso. Nós precisamos disso. Nós não somos uma máquina. Nós precisamos de um dia na semana para cuidar de nós, a nossa família, sem interrupções. Nós precisamos dessa comunhão, desse tempo preciosíssimo. Isso não é falta de cuidado com a obra. Eu ouvi um pastor dizendo um dia desses, eu não tiro férias há 19 anos. Isso não é bom, irmãos. Não é uma coisa para você se exaltar ou se orgulhar. Isso só demonstra que suas prioridades não estão organizadas. Nós precisamos disso. É uma necessidade. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Se você é casado, casada, com seu cônjuge. Pelo menos uma vez por semana, sem falar de problemas. Você e ele, você e ela. Pode ser um passeio, mas vocês dois. Dedique esse tempo. É muito importante. Esse tempo para o lazer. Não menospreze a sua vida devocional. Tenha um tempo com Deus. Deus, Ele quer falar com você. Tenha um tempo. Tire do seu dia um tempo para que você leia a Bíblia, para que você ore, para que você tenha capim fresco e novo para oferecer. Tenha mentores, pessoas de confiança com quem você pode conversar quando a carga se tornar pesada demais. Telefone para alguém. Abra o seu coração. Tem guerras que nós não podemos vencer sozinhos. Agora, se você percebe, presta bem atenção ao que eu vou dizer agora, tá? Se você perceber que a ansiedade, ela já não é mais simplesmente uma emoção, ela já é um transtorno. Você já está com ela. Ela dominou você. Você sabe que você não está conseguindo controlar, vencer, que você chegou num estágio em que nada disso que eu falei aqui está te ajudando ou pode te ajudar. Então é hora de você procurar uma ajuda especializada. Tratamento psicológico. Em alguns casos, já que o psicólogo não pode receitar remédio, tratamento psiquiátrico. Isso não é falta de fé. Esses profissionais, eles não são profissionais que a gente deva ter esse preconceito terrível. Não, eu não vou procurar, não vou pedir ajuda. Não, irmãos. São profissionais preparados, especializados para nos ajudar. Nós não podemos ter esse tabu, irmãos. Nós não podemos. Quando é necessário, vamos procurar. Eu precisei de terapia, fiz durante 6 meses. A minha terapeuta me deu alta, mas foram 6 meses com 2 encontros por semana. E como aquilo ali me ajudou, inclusive me dando ferramentas para que eu hoje pudesse enfrentar situações parecidas com aquela, mas com uma outra ótica, com uma outra visão, com as ferramentas que eu aprendi com ela. Deus tem levantado profissionais para nos ajudar. Nós precisamos receber essa ajuda. Deus pode usar a psicologia e a psiquiatria para sarar as nossas dores e nos dar condições de nós servirmos melhor ao Senhor. Não é falta de fé, não é falta de conhecimento bíblico, não é. Nós precisamos parar com isso, de dizer para a pessoa que está com um transtorno instalado, vá orar, vá fazer campanha. Não, chega o momento em que o tratamento é necessário.
Eu aconselhei uma irmã um dia desses, ela disse, eu não vou porque eu não quero me viciar em remédio. Nenhum médico quer lhe viciar em remédio, amada. Ele pode começar com um comprimido, à medida que você vai melhorando, é meio comprimido, depois um quarto, depois suspende. É para o seu bem, para o seu bem. Esteja atento às suas emoções. Se você percebe que alguma coisa não está bem, que você não está dormindo, que você está com um pensamento intrusivo que não sai da sua mente, se você percebe que o seu discurso é um discurso que só fala em problema, que você está constantemente preocupado, aí você segue essas orientações que eu lhe dei aqui. Se você não vencer, peça ajuda, procure ajuda, para que você esteja bem e a obra que o Senhor te confiou possa estar bem também, para que você possa celebrar a sua vitória e contar um testemunho. Missionário, Deus te ajuda a vencer a ansiedade.